Então vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, que a gente vai falar um pouco de aplicações da lógica proposicional, onde a gente vai trabalhar com as questões dentro da linguagem e questões de especificação de sistemas, com a finalidade de tirar a ambiguidade e dar instruções precisas, quando a gente quiser fazer algum raciocínio e fazer algumas conexões entre as premissas ou instruções. Então, dentro da lógica, a gente pode pensar que a gente vai traduzir para um contexto lógico com o que a gente já aprendeu de proposições conectivos da linguagem natural. A gente pode transformar uma sentença através de proposições conectivos e a finalidade vai ser tirar a ambiguidade dentro dessa sentença. Uma outra coisa que a gente precisa de instruções bem específicas é dentro de circuitos lógicos. Se a gente tem um computador com certas peças, quer seja com transistores, resistores, enfim, a gente precisa que ele se comporte sempre da mesma forma e tendo uma certa lógica. A gente não pode ter que um transistor ele vai comportar de uma forma ou de outra. Mas isso quando a gente quer instruções específicas, que o dado uma entrada vai ser sempre o mesmo output, então você precisa de uma certa lógica interna. Por exemplo, soluções de quebra-cabeças também. É onde você tem as regras do jogo, vocês têm as componentes e os jogadores às vezes, e sempre vai ter uma condição lógica para você fazer cada movimento lá dentro. Por exemplo, um quebra-cabeça, ele não pode ser encaixado de qualquer forma. Automatização de processos na construção de provas matemáticas. Se você tem as premissas, você tem os objetos matemáticos, como eles se conectam, você pode construir uma prova matemática automatizada também. Então, dentro do contexto de provas matemáticas. Aqui a gente vai ver, dentro da lógica proposicional, a questão da linguagem. Então, sentenças em linguagem natural são frequentemente ambíguas. E a gente vai tentar traduzir essa sentença num contexto de lógica. Então, dentro das proposições e com os conectivos, a gente vai tentar tirar a ambiguidade dessas sentenças. E uma vez traduzidas, a gente pode trabalhar com o conteúdo delas, se é verdade ou não. A gente vai ter instruções específicas dentro desse contexto de linguagem. Por exemplo, você não pode andar de montanha-russa se você tiver menos que 1,50 m de altura, a menos que você tenha mais de 16 anos. Então a gente pode traduzir essa sentença através de 3 proposições. A primeira é: andar de montanha-russa é uma parte. Ter menos que 1,50 m seria uma segunda parte. Então, primeira parte, segunda parte. E a terceira seria: você tem menos de 16 anos. Seria uma terceira parte. Então, a gente pode escrever com algumas letras. Por exemplo, a proposição aqui vai ser: você pode andar na montanha-russa. Apenas isso. A proposição R vai ser: você tem menos que 1,50 m de altura, assim como a gente está extraindo essa sentença. A S vai ser: você tem mais de 16 anos. Então a gente pode construir uma expressão para você não andar de montanha-russa. Então existe uma condição, existe uma promessa que você não pode quebrar. Então a promessa a gente vai ver com a implicação. Então partindo primeiro dessa parte aqui. A negação de que seria: você não pode andar de montanha-russa. Então, qual é a condição para você não andar de montanha-russa? Por exemplo, o R. Você tem menos que 1,50 m de altura. Isso é uma condição. Quando você vai nos parques, tem lá. Se você tiver menos de 1,50 m, você não pode andar. A segunda condição é o S, a negação do S. Você tem mais de 16 anos. É afirmativa. E a negativa disso é: você não tem mais de 16 anos. Então essa é uma condição para você não andar, a negação. Então as duas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, com um E. Se uma delas falhar, você não pode andar de montanha-russa. Então aqui vai ser: você tem menos que 1,50 m de altura e você não tem mais que 16 anos. Então a gente traduziu essa sentença por uma forma de conectivos e proposições lógicas, assim como a gente separou em partes atômicas, com essas 3 partes.
Próximo caso. A gente pode especificar um sistema. Por exemplo, a resposta automática não pode ser enviada quando o sistema de arquivos está cheio. Então a gente tem duas condições aqui. A resposta automática não pode ser enviada, é uma parte. E a segunda é o sistema de arquivos está cheio. Então a gente pode separar em duas proposições. A R vai ser a resposta automática pode ser enviada. E a outra, o sistema de arquivos está cheio. Então a gente tem um problema de promessa aqui, que está vinculado, se o sistema de arquivos está cheio, a resposta não vai ser enviada. Então a condição, a promessa é sobre o sistema de arquivos está cheio. Então, se o sistema de arquivos está cheio, a gente faz a promessa que não vai ser enviado, a negação do R. Então, vamos prosseguir. A gente pode dizer que um sistema é consistente se ele não há contradições. Então, vai existir uma linha da nossa tabela que tudo vai ser satisfeito. Não pode ter uma falsidade lá dentro. Os sistemas não podem entrar em conflito entre as proposições. Por exemplo, eu vou ter essa especificação do sistema. A primeira, a mensagem de diagnóstico é armazenada no buffer ou é retransmitida. Então, repare que existe a questão de ser armazenada no buffer e existe a questão de ser retransmitida. Então, eu já posso especificar até duas proposições que elas vão reaparecer nas próximas sentenças. Então, eu já vou colocar a mensagem diagnóstica é armazenada no buffer, como a proposição P. E a proposição Q vai ser a mensagem de diagnóstico é retransmitida. Então, essa especificação, a primeira, tem um OU. Então, o que vai aparecer aqui é um P ou Q. A segunda sentença, a mensagem de diagnóstico, que se refere à proposição P, não está armazenada no buffer. Então, não P. A negação dessa proposição. Então, se a mensagem de diagnóstico estiver armazenada no buffer, ela será retransmitida. Então, existe um problema de promessa aqui, uma condição. Se você vê o C, geralmente é uma proposição que tem uma condição. Então, o que vai acontecer? Se a mensagem de diagnóstico estiver armazenada no buffer, se P é a promessa armazenada no buffer, ela será retransmitida. Então, implica que ela será retransmitida. Q. E a gente vai ver isso no próximo slide. Tenta lembrar. P ou Q, não P, P implica Q. Então, são essas três. P ou Q, não P e P implica Q. A gente vai construir a tabela verdade fazendo todas as combinações de P e Q com verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E a gente vai construir cada uma dessas especificações. Primeiro, o P ou Q vai ser a tabela do OU, mais uma vez. A única condição para ser falsa no OU é quando os dois forem falsos. Então, o único que é falso é esse. Fazendo a negação do P é simplesmente trocar tudo que é verdadeiro por falso e falso por verdadeiro. Então, verdadeiro vai falso, verdadeiro falso, falso verdadeiro, falso verdadeiro. Então, fizemos do não que. O P implica que vai ser a única condição para ser falso, vai ser quando a gente quebra a promessa. A gente promete e não cumpre. Então, esse daqui. A única linha que está completamente satisfeita quando tudo é verdade, e a gente vai dizer que isso é consistente, quando acontece isso daqui. Então, ela é consistente, porque apresenta toda a mesma condição para o sistema. Não existe contradição nessa. Por exemplo, nessa daqui, primeiro é verdadeiro, depois aparece um falso. Isso daqui não pode acontecer. Na segunda também tem um verdadeiro e o segundo um falso. Na última tem um falso, depois segue um verdadeiro. Isso daqui não pode acontecer, então vamos dizer que ela não é consistente. Então, por exemplo, suponha que a gente adicione a especificação do exemplo anterior, a mensagem de diagnóstico não
é retransmitido. A gente vai adicionar essa coluna aqui do não que. E a gente vai ter essa tabela verdade. Então a gente pode notar que agora é impossível satisfazer todos os requisitos ao mesmo tempo. A especificação do sistema é sempre inconsistente. Por quê? Porque se a gente tem aqui, olha, um falso, a gente vai ter aqui um verdadeiro vai ter um falso vai ter um verdadeiro, e aqui um verdadeiro com verdadeiro, porém essa primeira aqui é falsa. Então o sistema ele não vai ser satisfeito nesse caso. Quando a gente adiciona essa não que, a gente vai entrar em conflito o sistema e a gente nunca vai conseguir especificar. Agora esse problema aqui a gente vai deixar como exercício. Então considere uma ilha em que há apenas 2 tipos de habitantes: cavaleiros, que só falam a verdade, e ladrões, que só falam mentiras. Então você encontra 2 pessoas, A e B. A pessoa A, que a gente especificou, ela vai dizer: B só diz a verdade. Enquanto a pessoa B, ela vai dizer: A e eu somos pessoas de tipos diferentes. Então eu quero saber qual é o tipo de A e qual é o tipo de B. Ele é um cavaleiro que só fala a verdade? Ou ele é um ladrão que só fala mentira? Através desse daqui, então, isso está correlacionado com o que a gente viu agora há pouco, de um sistema ser consistente ou não. Você vai tentar estipular para saber se o sistema é consistente e se é possível determinar quem é A, quem é B, através dessas 2 proposições. E a gente termina o conteúdo por aqui e a gente vai continuar depois na próxima aula.